A mesma ferramenta utilizada para escravizar uma pessoa é usada para escravizar países inteiros. E essa ferramenta faz perpetuar a concentração de poder e riqueza no mundo. E para tornar ela silenciosa, fácil de ser inserida no meio, foram dados vários nomes para ela: financiamento bancário, emissão de moeda, multa, indenização, imposto, cartão de crédito, crédito estudantil, pacote de ajuste estrutural do FMI, antecipação de salário, mas todos esses nomes representam a mesma coisa: dívida financeira. E o vídeo de hoje é sobre como essa ferramenta é utilizada para escravizar pessoas e nações. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sejam muito bem-vindos à Teia. Eu sou Vanessa, sou formada em Ciências Econômicas, especialista em investimentos. Trabalhei por anos dentro do mercado financeiro, instituição pública, privada, fintech. Mas, para além desses títulos, eu sou uma pessoa em busca de uma humanidade mais justa, equilibrada e livre, por meio do amor e do conhecimento. E aqui na Teia da Consciência eu conecto assuntos sobre economia, tecnologia e consciência com o objetivo de construir novos caminhos para a nossa sociedade. Eu sugiro que tu te inscreva no canal, faça parte dessa teia e acompanhe os próximos vídeos. E como eu sempre digo, ninguém constrói nada sozinho. E eu e tu somos os responsáveis por essa humanidade que está precisando de mais harmonia. Agora sim, vamos entender como a dívida se tornou a principal ferramenta de dominação e controle do nosso mundo moderno. E para trazer isso para vocês, eu vou usar como lógica de analogia uma lei universal, que é o princípio hermético da correspondência. Esse princípio diz que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. Isso pode ser observado como um padrão em absolutamente tudo no universo, inclusive na nossa economia. Eu quero que vocês façam a seguinte analogia, tá? Um mapa mental para compreender o que eu vou trazer aqui, tá? Primeiro, um indivíduo, aí depois uma outra camada com famílias, que é um conjunto de indivíduos, depois um país, que é o conjunto dessas famílias e instituições, né? E por último, o sistema global, que aí é o conjunto desses países e instituições que envolvem eles. E eu vou começar com o que está dentro, falando de um indivíduo, mais precisamente uma pessoa endividada financeiramente. Como que uma pessoa que está devendo se sente? Lá no íntimo dela. Talvez culpada, frustrada, envergonhada, com medo, preocupada. Porque, vamos combinar, gente, não existe ninguém que esteja devendo e esteja feliz com essa situação, esteja orgulhoso de si porque está nessa situação. E a gente não precisa combinar nada, perguntar nada. Talvez essa pessoa perca o sono durante a noite. É como se lá no nosso íntimo o nosso corpo soubesse que tem algo errado. É como se a gente estivesse violando um princípio interno da nossa liberdade. Mas de forma totalmente contrária à nossa natureza, o sistema que a gente vive e que foi criado está o tempo inteiro incentivando que a gente se endivide. Parcela cartão de crédito, financia carro, casa, imobilia tua casa com um crediário, paga teu estudo com crédito estudantil. São muitas opções, o leque é infinito de possibilidades para tu te endividar. Na medida que tu vai te endividando, essa vai se tornando a única forma de tu conseguir adquirir mais coisas. A possibilidade de tu comprar à vista vai se tornando cada vez mais difícil, porque tu recebe um valor líquido e tu precisa sempre pagar parcelas de meses anteriores. Então, para que tu consiga comprar outra coisa, ela precisa caber no teu orçamento atual, no teu orçamento presente, e isso quer dizer que tu precisa assumir apenas com uma parcela. Tu vai seguir te endividando cada vez mais na medida que tu te endivida. É um caminho praticamente sem volta. O ponto que eu quero que vocês percebam aqui é que uma sociedade baseada em dívida reflete indivíduos que vivem com o sentimento de culpa e de escassez. E assim, ninguém precisa ser expert na área de comportamento humano ou ter formação na área para saber que esses sentimentos não são bons, né? Que são negativos, têm baixa vibração, desestimula. A culpa e a escassez vai tornando uma pessoa dependente, passiva, refém das situações. E o pior, esses sentimentos impedem que ela enxergue outras realidades na vida dela. Agora, vamos ampliar um pouco mais para a dimensão de uma família. Aqui,
Como a estrutura é maior, a desestrutura também acaba sendo. Então, uma família endividada começa com um pai de família com a honra ferida, um casal com problemas, pais que talvez estejam frustrados por não conseguir dar as oportunidades que gostariam para os filhos. E esses filhos, criados sobre uma base fragilizada, vão ser os adultos que vão criar, vão construir a nova sociedade e o mundo. Então a estrutura social, ela já nasce comprometida, porque a primeira instituição é a família. Agora, finalmente, vamos para um país endividado. O Haiti, ele é um país bem pequeno da América Central e ele foi por séculos colônia da França. Naquele período ele era chamado de Saint-Domingue. E só para vocês terem uma noção da importância econômica dessa colônia para a França, naquele período a França era responsável por praticamente 50% das vendas de açúcar e café para a Europa toda. E essa produção era feita na colônia Saint-Domingue, né, hoje o atual Haiti. Só que toda essa produção era de origem escrava, né, 90% da população era escrava. E aí, em 1791, os escravos organizaram a Revolução Haitiana. Aqui foi a primeira revolução na história da América organizada por escravos, bem-sucedida, e eles conseguiram a independência em 1804. Ou seja, os escravos enfrentaram literalmente o exército napoleônico e conseguiram a sua independência por meio da revolta, que ficou marcada na história. Só que aí, meus caros, prestem atenção no que aconteceu depois dessa revolta. Para que a França reconhecesse a independência do Haiti, ela impôs uma indenização em forma de dívida no valor de 150 milhões de francos, o equivalente a 21 bilhões de dólares nos valores atuais, mais juros sobre a dívida. Essa dívida se justificava pela perda de propriedades humanas da França, pessoas que estavam se tornando livres, ou seja, a vida estava sendo calculada como prejuízo patrimonial. E vamos lembrar, gente, que essa colônia proporcionava para a França o equivalente a 50% das vendas de açúcar e café consumidos na Europa inteira. Ou seja, quintalzinho lucrativo que a França estava perdendo, né? O que a França fez foi literalmente mudar o conceito de escravidão, de colonização, para indenização. Percebam que essa liberdade, essa independência veio com um fardo muito pesado de dívida, uma dívida eterna, quase impagável. Porque daí eu pergunto para vocês, de onde vem essa imagem do Haiti? Como que ela ficou conhecida ao longo do tempo? Como um país que está sempre devendo, um povo sem estrutura, desorganizado. Tu já parou para te perguntar por que esses países em subdesenvolvimento e desenvolvimento estão nessa situação hoje ainda? Porque essa história que eu tô te contando agora foi do Haiti, mas ela serve para praticamente todos os países que foram colonizados, escravizados, explorados e que em pleno século XXI, literalmente na era da corrida espacial, ainda estão em desenvolvimento, com muita gente sem acesso à água potável e sem comida na mesa para as crianças. A colonização não terminou. Hoje ela só tem um outro nome: dívida externa, ajuda internacional, juros. Todos os países que foram colonizados precisaram assumir uma dívida exorbitante para se tornar independente, seja por indenização ou por precisar levantar recursos para reconstruir um território devastado por batalha, por exploração. E esses empréstimos, eles eram tomados com os mesmos colonizadores. Então, essa dependência financeira e estrutural permanece até hoje. Porque vamos lá, tu é escravizado, tu luta com o dinheiro que não tem para conseguir tua liberdade, e depois tu precisa bancar e estruturar essa maioridade. E quando eu falo bancar essa maioridade, eu estou falando de fomentar o mercado de trabalho, de ter um serviço de saúde, de ter condições estruturais para que crianças se desenvolvam. Eu estou falando de necessidade básica humana. Isso aconteceu com Haiti, com o Brasil, com a África, com toda a América Latina, com a Índia. A pergunta que eu faço é: será que esses países algum dia se tornaram livres mesmo? Ou será que a independência foi só
uma ilusão formal, enquanto a dependência real só aumentou ao longo dos anos. E lembrem que quando eu estou falando de países, eu falo de um conjunto de famílias que são pessoas, indivíduos, que estão sendo afetados por essas condições. Porque se a gente troca escravidão e colonização por dívida financeira, o que de fato mudou? Quando eu comecei a trabalhar no banco, naquela época o salário mínimo era em torno de R$ 800 e esse banco em específico tinha comprado a folha de pagamento do INSS, né, que pagava os aposentados e pensionistas. E eu lembro que eu chegava em casa com o coração partido, assim, de atender pessoas que recebiam um salário mínimo, e assim, essa situação era geral, tá, gente, com a maioria dos aposentados. Mas a pessoa recebia R$ 800, mas ela já não recebia esse valor líquido, porque ela podia consignar até 30% do salário e essa parcela era descontada direto em folha, isso ainda acontece, né, mas eu tô falando era, porque isso aconteceu no passado comigo. Então a pessoa recebia 70% do salário líquido em conta. Quando esse dinheiro caía na conta, ele já era engolido pelo cheque especial, que também é em torno ali de 20 a 30% do salário dela. Só que além desses consignados e do limite da conta, ela tinha créditos pessoais direto com o banco. Então, de todo o salário dela, sobrava R$ 100, nem isso. E é óbvio que essa pessoa ia para casa, ela tinha o mês todo para sustentar um monte de boca e ela não ia sobreviver com R$ 100. Então ela saía na porta do banco e tinha várias financeiras liberando crédito a um juros abusivo. E é óbvio que essa pessoa ia pegar, porque lembrem, uma pessoa que está endividada, ela só vai conseguir sobreviver se surgir imprevistos e não tiver mais dinheiro para sobreviver no mês, com mais dívida. Então a crueldade que eu falo de eu sair com o coração partido é enxergar que no fundo quem está rodando essa engrenagem não está nem aí para um ser humano que está passando fome, cheio de boca para alimentar. O foco é lucrar no fim do mês. Então, assim como uma pessoa que está endividada vai seguir se endividando para sobreviver, um país que está endividado também vai seguir se endividando para estruturar a casa. E vai seguir se endividando com quem? Prestem atenção, com os mesmos países que eram colonizadores. E lembrando que quem empresta o dinheiro é quem dita as regras do jogo, é quem impõe os condicionantes. E se tu tá precisando de dinheiro, tu vai te sujeitar a qualquer condição. A intenção é manter o poder, é manter o controle sob certos países, por vários motivos que não vem ao caso nesse vídeo hoje, mas tudo são interesses. Só que as condições colocadas são medidas para que esta dependência e essa retroalimentação de dívida permaneça. Isso vai ser tratado em outro vídeo, mas é isso que acontece. Então, como que países que na sua constituição já assumiram uma dívida gigantesca, uma dívida herdada, que lembrando, não foi pedida, porque eles foram invadidos, explorados, escravizados, como que esses países competem em um livre mercado? Como que os cidadãos desses países vivem? Então, assim como é ruim e prejudicial para a sustentação, para a nutrição, para um desenvolvimento saudável de uma pessoa estar endividada, também é para um país endividado, né, com uma dívida externa exorbitante, porque essa dívida está tornando esse país dependente de outro país. Como que tu investe em benefícios, em crescimento, em desenvolvimento, se tu precisa pagar uma dívida que só aumenta? A partir de agora, começa a perceber que a pobreza não é só uma consequência, ela é uma estratégia de jogo. Ela é uma engrenagem mantida por interesses que controlam o mundo para manter pessoas no poder. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu vou adorar saber o que vocês têm para dizer nos comentários e não deixe de curtir o vídeo se ele te agregou em algo. Um beijo no coração de todos vocês.